Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, quinta-feira, quero te convidar para um tempo de reflexão na Palavra de Deus. E nós temos baseado as nossas reflexões no livro de Provérbios. Hoje, de modo especial, eu quero chamar sua atenção para o capítulo 21, verso 31, que diz o seguinte: o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor. Antes de iniciar a explicação desse verso, eu quero te convidar para uma palavra de oração. Espero que você esteja reunido com a sua família ou que você esteja firme no seu propósito de conversar com seus amigos e amigas sobre as perguntas que nós sempre deixamos no final e que Deus continue abençoando você. Eu te convido então a orarmos. Senhor, nós te damos graças por esse tempo, por essa hora. Pedimos que a tua mão se estenda sobre nós, nos abençoe, nos toque, nos cure, nos abra o entendimento, para que a gente compreenda as riquezas da tua palavra, especialmente que nós descubramos a sabedoria contida e usufruamos de uma vida com sabor, para louvor da tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém. O livro de Provérbios, eu quero te lembrar, é um livro de sabedoria. E sabedoria implica em sabor, ou viver uma vida saborosa. Então eu quero te desafiar, se você ainda não fez isso, a mergulhar no livro de Provérbios, para que nas quintas-feiras você compartilhe conosco, participe conosco e desfrute do que aqui for falado, em nome de Jesus. Bom, há duas expressões que nesse capítulo 21 de Provérbios, verso 31, me chama a atenção, preparar-se, o cavalo se prepara para a batalha, e a expressão vitória. Para algumas pessoas, a preparação, a esmero, a empenho, dedicação no serviço, para algumas pessoas soa como a falta de confiança em Deus. Quando alguém vai pregar a palavra e essa pessoa se propõe a preparar, a ler, a estudar, para algumas pessoas isso soa como falta de confiança, como até uma certa incredulidade na ação do Espírito, até porque existe um texto que diz: abre a tua boca naquele dia em que os discípulos forem perseguidos. Jesus disse mesmo que eles não precisariam se preocupar no que dizer, no que falar, era abrir a boca e o Espírito colocaria as palavras nos lábios desses homens. Mas isso tem um contexto específico, quando os discípulos estariam, como Pedro esteve ante o tribunal daquela época, constituído dos magistrados, dos religiosos, dos homens letrados, e Pedro, um pescador, teve toda a ousadia, não teve tempo para preparar um sermão, mas foi inspirado por Deus para falar com aqueles homens, e eles ficaram surpreendidos, ficaram admirados com a intrepidez de Pedro. Então, preparação, dependendo do que seja, do que se refere, pensando no ambiente da fé, pode soar como incredulidade para alguns. Para alguns, dar lugar ao Espírito de Deus é deixar as coisas acontecerem sempre de maneira espontânea, nada preparado previamente, nada estudado, nada planejado,
é deixar ver o que irá acontecer na hora, no momento, no instante, como se o Espírito trabalhasse, por exemplo, apenas no momento do culto e não trabalhasse antes. Um exemplo. Então a palavra preparação pode dar a entender isso para alguns. Por isso, alguns vão ter resistência com planos, com projetos, com preparação, com organização, enfim, porque isso soa como algo anti-espírito de Deus. Anti-espírito de Deus. Existe um outro pensamento que se pensa que preparar-se, planejar, pensar com antecedência é uma espécie de garantia de êxito, garantia de vitória, garantia de que tudo vai bem, garantia de que obteremos e colheremos os frutos almejados. Esse é um outro equívoco. Se por um lado a Bíblia não nos estimula a abrir mão da preparação, do planejamento, do projeto, por outro lado, a Bíblia também não afirma que preparar-se, planejar-se, organizar-se é sinal de que nós vamos obter êxito. Aí vem uma pergunta: do que então? Ou o que sinaliza, o que comunica o nosso não preparo, a nossa falta de planos, de projetos, que algumas vezes constitui-se uma realidade? Às vezes nós não queremos nos preparar para fazer o serviço, por exemplo, que Deus, ou que entendemos que Deus nos incumbiu de fazer. E o que é que isso sinaliza? Isso sinaliza, no mínimo, a falta de prudência. No mínimo, uma imprudência, uma insensatez. No mínimo isso. Mas, por outro lado, quando nós achamos que meramente o nosso preparo vai nos garantir êxito, isso também pode significar uma falta de sabedoria e de discernimento enorme. O Salmo 127 já diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha aquele que a edifica. Ou seja, é possível todo o nosso preparo, toda a nossa organização, ao final de tudo, não atingir os objetivos e trazer os frutos que nós almejávamos. E aí nós temos a sensação de que tudo foi vão. Salmo 127 também diz que se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Não diz que é desnecessário a vigilância da sentinela. Não diz que de agora em diante, sentinela, vigilante de uma cidade é algo desnecessário. Não diz. Mas diz que se o Senhor não guardar, tudo é vão. A vigilância é vã. Se o Senhor não edificar, o que edifica trabalha em vão. Então é interessante perceber que, se por um lado alguns querem abrir mão de edificar achando que Deus vai edificar sozinho, uns querem abrir mão de vigiar, porque é Deus que vai guardar a cidade. Por outro lado, outros confiam que o mero edificar e o mero vigiar trarão por si mesmos os resultados e os frutos que nós desejamos colher. O Salmo 127, na mesma linha de Provérbios 21, 31, nos diz que essas coisas vêm do Senhor. Nós podemos nos preparar. Como sinal de prudência, devemos nos preparar. Como sinal de sabedoria, devemos também saber que o nosso preparo não vai garantir a vitória. Agora, antes de eu encerrar, eu quero pensar um pouquinho sobre vitória. A palavra vitória, lá no Novo Testamento, traz uma conotação bem interessante, porque o vitorioso,
especialmente quando Paulo escreve para Timóteo e cita, por exemplo, a sua avó Lloyd, sua mãe Eunice. A palavra Eunice vem da junção de duas palavras e uma delas é traduzida por vitória. E a ideia de vitória é de alguém que, em passando por tentações, provações, tribulações, se mantém fiel. Se mantém fiel. Não tem nada a ver com obter simplesmente resultados que são visíveis aos olhos humanos, ou alguém que evangelizou milhões de pessoas, que alguém que levou para a igreja um grupo enorme de pessoas. Não tem a ver com isso. O vitorioso é alguém quem, sendo provado, testado, se mantém fiel. É evidente que a vida de um homem fiel, de uma mulher fiel, tem um impacto enorme na vida das outras pessoas. Isso é indiscutível. Eu quero deixar algumas perguntas para você, duas perguntas, como de costume, para você conversar ou com a sua família ou com os irmãos e as irmãs. Bom, na sua opinião, primeira pergunta, qual é, já que Provérbios diz que o cavalo prepara-se para a batalha, mas a vitória vem do Senhor? Ele precisa se preparar porque tem diante de si uma batalha, mas não há garantia de vitória. Não há garantia de vitória. Na sua opinião, qual é a maior batalha que nós travamos nesses dias de pandemia? Na sua opinião, qual é a maior batalha que nós travamos nesses dias de pandemia? Compartilhe, né, o que você pensa, como você tem discernido, entendido, compreendido. Isso é importante, edifica as pessoas. Segunda pergunta, para você, o que significa ser vitorioso em nossos dias? O que significa ser vitoriosa em nossos dias? O que isso significa para você? E aí eu quero dar um exemplo. Talvez você se detenha numa coisa só. Por exemplo, você pode compartilhar o que para você significa ser uma mãe vitoriosa nesses dias. O que para você significa ser um pai vitorioso, um filho vitorioso. O que para você significa ser vitorioso? E se você quiser especificar, né, fique à vontade, compartilhe, edifique o seu irmão, a sua irmã e permita que ele também edifique você. Um abraço, Deus abençoe vocês, que a sabedoria de Deus se derrame sobre cada um de vocês, dando mais sabor para a vida de cada um. Um abraço, fique na paz.